casa. Opa, podemos entrar? Bem-vindo ao O de Casa, o podcast que fala das delícias e as angústias de ser brasileiro vivendo fora do Brasil. Um lugar para dividir histórias e dar aquela força nos momentos de incerteza. Aqui nós vamos falar aquilo que a gente conta só pros de casa mesmo. Então chega mais, puxa a cadeira, pega um pão de queijo, porque o O de Casa está começando. E hoje a gente tem um imenso prazer de receber uma convidada muito especial. Eu vou até ler aqui as credenciais dela, porque ela tem bastante histórico. É a Jordana Matos, ela é carioca, formada em medicina veterinária, especializada em marketing, atuou 13 anos na indústria farmacêutica no Brasil, nas áreas médicas, de vendas e marketing, e atualmente ela é gerente de voluntários da ONG Global Minnesota. Exerce o cargo de vice-cônsul honorária do Brasil em Minnesota e diretora do board da Câmara de Comércio Brasil-Minnesota. Se mudou para os Estados Unidos há 15 anos e reside em Minnesota há 8 anos. Nós nunca recebemos um convidado tão importante, não é, Clarissa? Ai, nem me fala, meu coração chega a estar saindo pela boca. Imagina. Jordana Matos, seja bem-vinda. Obrigada, sou tão importante assim não, e a Clarissa já me conhece bem de longa data, sou super simples, é tudo trabalho voluntariado para ajudar a nossa comunidade, então estamos todo mundo junto. Bem-vinda. Mas esse cargo de vice-cônsul é algo muito... não é qualquer um que tem, né? É bem pouco comum, mas é um trabalho voluntário, né? Fruto de todo o trabalho que a gente faz aqui com a comunidade brasileira. É muito bacana esse reconhecimento, né? Mas vamos começar do começo, né, Fê? Bom. Jô, a gente costuma, no início do episódio, pedir que a pessoa nos conte uma inspiração. Uma música, um filme, um poema, alguma coisa da nossa cultura brasileira que te norteia no seu dia a dia. O que você tem pra gente? Eu acho que, assim, eu não vou citar uma música em especial, mas é uma coisa que me norteia no meu dia a dia, sempre, desde que eu mudei. Eu sempre gostei, amava, desde que morava no Brasil, mas ficou ainda mais importante para mim e me inspira muito hoje a nossa música e, sobretudo, o choro, o chorinho, que é a música da minha cidade, do Rio de Janeiro. Então, assim, eu amo muitas músicas, muitos choros. E sempre que eu posso, eu estou ouvindo, sempre quando algum grupo aqui local, e a gente tem um grupo que toca choro, sempre que posso eu vou. Então, me traz de volta para o Brasil e me enche de energia para fazer várias coisas. Ai, que delícia! É muito especial, né? Quando a gente ouve aquela música que traz tanta história, né? Nossa história, assim, a gente não tem como não se emocionar, né? Verdade. Jordana, mas assim, a gente começando lá do comecinho, antes da sua chegada aqui, né, da sua imigração, conta um pouquinho da sua história. Você pode começar do ponto que você quiser, só para as pessoas te conhecerem um pouquinho melhor, né? Antes de chegar nos Estados Unidos? Isso. Lá no Brasil. Bom, lá no Brasil, carioca, da Gema, nascida na Ilha do Governador, que é onde tem o Aeroporto Internacional do Galeão. Mas passei minha adolescência, infância na ilha, adolescência na Barra da Tijuca. Persegui aquele sonho de ser veterinária, queria muito trabalhar com animais silvestres, toda a minha faculdade voltada para isso, mas aí me formei, o trabalho não veio e lá fui eu me reinventar e parei na indústria farmacêutica. E acabei trabalhando assim na indústria farmacêutica, a princípio era uma coisa provisória e acabei adorando, e aí exerci vários cargos até fazer MBA em marketing e trabalhar com gestão de produtos. E foi, no final das contas, a indústria farmacêutica que me fez chegar aqui. Tá. Querem saber mais? Então, sim, conta. Próximos capítulos. Como que você chegou aqui? Então tá, o próximo capítulo de como eu cheguei aqui através da indústria farmacêutica. Eu era gerente de um produto, que é um produto que tem um medicamento, né, que existe no mundo inteiro, e eu era gerente desse produto e de vários outros produtos no Brasil, e eu fui chamada para uma mesa redonda na Turquia, convidada por um parceiro que era de quem a empresa que eu trabalhava comprava matéria-prima para esse produto, para esse medicamento. E era uma mesa redonda com pessoas de vários países, cada uma, ao longo de 3 dias, ia apresentar o que estava fazendo com aquele produto no seu país. E eu cheguei lá e tinham pessoas de uns 15 países diferentes, e a minha surpresa é que me colocaram ao lado
de um americano de quase 2 metros de altura, que se tornou meu marido. Então, assim, Ai, que lindo! eu quase não fui ao evento, porque houve um ataque terrorista uma semana antes e meu chefe não queria deixar eu ir. E o meu marido quase não foi, porque ele estava passando mal no aeroporto com toxina-infecção alimentar. Ele quase não entrou no Nossa. avião, mas de repente ele resolveu ir. E a gente se conheceu nesse evento profissional, nada aconteceu lá, mas alguma coisa clicou assim, e depois a gente começou a se comunicar. E profissionalmente, rapidamente, o profissionalmente virou pessoal. E a gente se apaixonou por e-mail. E depois de alguns. Olha, que legal. Exatamente, a gente se apaixonou por e-mail. E depois de alguns meses a gente resolveu se ver para ver se era de verdade, né? E era, né? Então foi aquele negócio de encontro de almas gêmeas. E depois daí a minha vida passou a ser um mês eu vinha para os Estados Unidos para passar alguns dias com ele e no próximo mês ele ia para o Brasil passar uns dias comigo. Então a gente aproveitava o meu feriado, o feriado dele, né? E foi assim uns 4 anos até que a gente resolveu juntar os trapinhos. Meu segundo casamento dele, eu já com uma filha, ele já com uma filha. E aí a gente se casou com visto de noiva, todo aquele procedimento estressante, mas que deu, graças a Deus, tudo certo. E aí eu vim para os Estados Unidos em janeiro de 2009, com a minha filhota de 6 anos, realizar esse amor da vida. Ai, que delícia! Nossa, estava escrito, né? Com esse gringo enorme. Nossa Senhora! Que lindo! Jô, e você tinha... Porque, assim, foi bem inesperado, né? Não era Sim. uma coisa que você tinha planejado. Você tinha alguma expectativa que quando você chegou aqui, você falou, nossa, não era bem assim? Não em relação ao relacionamento, né? Mas em relação ao processo mesmo de ser imigrante, né? De morar fora. Então, eu, quando vim para cá, eu achei que não ia me surpreender nada, porque como eu fiquei 4 anos vindo mês sim, mês não, eu achei que eu estava super descolada com o estilo de vida, a cultura. Eu achei, não, vai ser muito fácil. E o meu marido, ele estava preocupado. Ah, mas eu tô preocupado, você vai sentir muita falta da família, dos amigos, você vai sentir falta do mar. Eu falei assim, como do mar? Assim, Jô, mas você ama o mar? Assim, eu amo o mar, mas eu não vivo na praia, né? Eu vou na praia de vez em quando, não é assim, não sou garota de praia, garota de Ipanema, né? E eu não acho que eu vou sentir tanta falta do mar, e se tiver riacho, a gente dá um jeito, né? E eu também achei, e ele também achou, né, que eu ia rapidamente conseguir uma nova oportunidade de trabalho, né? Então eu achei que, assim, eu era uma alta executiva, muito ativa. Eu sou workaholic até hoje, né? Tudo que eu faço de trabalho, eu faço, né, com tudo, né? Então eu achei que rapidamente, assim, eu ia sentir falta da minha mãe, dos amigos, mas eu tinha o homem da minha vida comigo, a minha filha, né? E eu achei que muito rapidamente ia conseguir um trabalho e lá, né, a vida ia andar. Só que não foi bem assim, né? Então, Não, né? não foi bem assim. Acabou que eu senti mais falta do estilo de vida que eu levava no Brasil do que eu imaginava. Durante os 3 primeiros anos eu não tinha amigos nos primeiros 3 anos. Pensa que naquela época não tinha iPhone. Logo, não tinha WhatsApp. Os grupos de brasileiros de Facebook não eram muito úteis para os imigrantes. Então, assim, meu marido não trabalhava numa empresa com brasileiros. Então, durante 3 anos eu não conhecia brasileiros. O único brasileiro que eu conhecia, os donos de 2 restaurantes brasileiros e um músico brasileiro. Que eu ia em todos os shows e eu falava assim, olha, por favor, eu não sou tiete não, tá? Quer dizer, eu adoro o seu trabalho. Então é o Moacir Martini, meu amigo aí, que se por acaso ver esse vídeo, eu amo ele de paixão. Então, assim, foi bem difícil a falta de amigos, né? E foi difícil a falta de me colocar no trabalho. Não foi fácil. E aí eu fiquei com um buraco vazio profissional muito grande. E isso foi muito difícil mesmo. Em que estado você estava? Eu morei durante meus primeiros 7 anos em St. Louis, Missouri. E eu adorei o estado, adoro até hoje lá, né? É um estado muito parecido com Minnesota, tem muitas coisas e um inverno mais agradável e mais curto. Mais brando. Mas adoro Minnesota também. Que bacana. E dentro desse processo, né, de imigração, eu imagino que são várias fases que a gente passa, né? No começo a gente fica deslumbrado, depois a gente começa a ver como as coisas são mesmo, aí começa a bater saudade, enfim, eu acho que é uma montanha-russa, né, de emoções que vem ao longo do processo. Se você fosse citar
um momento, eu imagino que você passou por vários momentos, mas um momento que foi marcante, assim, que foi bem difícil dentro desse processo, assim, o que você consegue trazer alguma coisa? Sim. Sim, eu acho que o vazio profissional foi a coisa mais difícil que eu passei. Para mim, Uhum, trabalhar e me sentir realizada no trabalho era muito, sempre foi muito importante para mim. E o que uhum, aconteceu é que para eu conseguir me manter ativa, né, mentalmente, me sentir produtiva, o que eu fiz ao longo dos anos foi prestar serviços de consultoria pontuais para empresas no Brasil e me voluntariar onde eu estava, né? Então eu sempre me voluntariei desde o uhum, início, que cheguei em Semus até hoje eu me voluntario. Mas quando chegava no inverno, meus projetos de consultoria paravam e o voluntariado também dava uma desacelerada e eu juntava com o inverno em si, né? Que o inverno você não vai. Eu sou uma uhum. pessoa outdoorsy, né? Eu sou uma pessoa de lá de fora. Eu não sou uma pessoa de ficar em casa. Então, assim, juntava o inverno e aí você já não fazia as coisas lá de fora que você gostava, da maneira que gostava, e aí você já não tinha os projetos para trabalhar. E para mim, vou ser sincera, que durante basicamente 10 anos, foi 10 anos de invernos de muito sofrimento. Meu marido me via assim, no inverno era a Jordana chorando, com certeza. Volta e meia, a Jordana estava chorando e quase, né, subindo as paredes de desespero, de querer ir para fora e de querer trabalhar, sabe? Isso foi muito difícil. Mas, assim, o mais difícil mesmo é, assim, a perspectiva de que a gente passa por tanta dificuldade, mas quando a gente vê alguém da nossa família que a gente ama com problema de saúde, tudo, né, muda de perspectiva, Perspectiva. né? Vai para um outro nível, né, Isso, assim. exatamente. Então, assim, a pior experiência que eu tive na minha vida não tem a ver com a questão da imigração e me adaptar à vida aqui. Foi a saúde da minha filha, quando ela teve um câncer e, ao mesmo tempo, foi diagnosticada com uma lesão no cérebro vascular, quando ela tinha 14 anos, em 2017. E, graças a Deus, eu estava Nossa. aqui, porque pelo menos a gente usou todo o sistema de saúde daqui, que é maravilhoso, eu sei que do Brasil também né? Mas foi muito bem assistido aqui. Mas foi, assim, muito difícil não ter minha mãe e meu pai comigo, né? Minha família comigo o tempo todo. A minha mãe vinha para cirurgias, né? Mas depois tinha que voltar. Então, foi um momento bem difícil. Mas, graças a Deus, ela está bem hoje, curada do câncer. Ainda tem a lesão vascular no cérebro que a gente acompanha. E a gente, assim, vive naquele lema, um dia de cada vez, né? Vamos viver. Sim, graças a Deus, né. É, Ela tá com quantos anos agora? Ela está com 22 anos e é uma aluna do último ano Ah, do bacharelado de psicologia na Universidade de Minnesota. muito legal, muito legal. E é tão gostoso te ver falar, porque isso tudo, eu não sei se a Fê tem esse mesmo sentimento do inverno que a gente tem aqui, porque eu não conheço outros estados. A Fernanda mora em Michigan, Uhum. então acho que ela é um pouco diferente do que a gente tem aqui. Mas ainda assim, com todas essas questões, tem algum ponto que você fala assim, isso que mudou a minha vida para melhor? Isso me fez erguer, ou me fez me sentir melhor e mudou um pouco a minha vida, apesar dessas dificuldades. Sim, o trabalho voluntariado. Eu acho que o trabalho voluntariado junto à comunidade brasileira mudou a minha vida. É, eu nunca imaginei que eu fosse me voluntar para uma causa cultural. Você vê, meu treinamento é ciência da saúde. Eu sou até assim, meu mindset até hoje é de uma profissional da saúde, né? Então eu sou muito técnica, muito racional, e nunca me imaginei trabalhando com pessoas, né? E quando fui para o marketing também é muito técnico, né? E marketing farmacêutico, né? Medicamento. Eu usava todo esse conhecimento de saúde técnico. Então, eu nunca me imaginei trabalhando com cultura, nunca. Assim, me encontrei junto à comunidade brasileira, promovendo a nossa cultura, e me apaixonei por apoiar pessoas, por apoiar imigrantes. E isso transcendeu a hoje o meu trabalho, né? Não só o reconhecimento do consulado, me nomeando como vice-cônsul honorária, e ainda está, né, na diretoria da Câmara, junto com outros diretores voluntários, mas também me ajudou a estar na posição que eu estou no meu trabalho full-time hoje com a Global Minnesota, que hoje eu apoio alunos internacionais. Então, eu transfiro assim, muito desse conhecimento que eu adquiri de apoiar a comunidade brasileira para apoiar alunos internacionais, que eu adoro, estou amando o meu trabalho. mas você sabe que você falando, né, sobre a área da saúde, eu imagino que a minha irmã trabalha na área da saúde, né, e eu penso assim, que uma pessoa que decide para essa área, no íntimo ela quer ajudar, não é?
você quer, é uma empatia pelo outro, né? É uma necessidade de ajudar, de fazer o melhor, fazer o outro se sentir melhor. Você só moveu, né, da saúde para um outro setor que da mesma forma você está contribuindo com as pessoas, né, para que elas possam se sentir melhor nesse Só que processo. eu mudei a espécie, né? Era animal, É. né? Eu mudei toda assim, né? Eu gostava de trabalhar com cobras, né? Então, assim. Nossa! Ah, muito bom, porque eu ia te perguntar uma curiosidade sobre você que ninguém pode imaginar. Essa é bem interessante, hein? Trabalhar com cobras. Eu não trabalhei de ser assim, funcionária, né? Mas eu fui estagiária do Instituto Vital Brasil por mais de um ano e eu tive bolsa de pesquisa, bolsa de CNPq, com pesquisa com cobras, com pesquisa com. Tive bolsa de pesquisa com o Rio e a Fiocruz, com pesquisa com quelônios, né? Com tartarugas marinhas, tartarugas de estimação. Então, é assim que era a minha vida, né, na época da faculdade, que depois mudou tudinho depois que eu me formei, né? Eu tô achando interessante você falar disso, porque é engraçado que eu te vejo como uma pessoa da cultura. Óbvio, eu te conheci nesse ambiente cultural, mas eu não imagino a Jordana sem a cultura em volta dela. Não eu consigo imaginar. É muito interessante. Como Sempre é que a fui gente vai... festeira, né? Sempre adorei um É, carnaval, sempre adorei a música brasileira, sempre adorei a boa música, choro e o jazz instrumental brasileiro, né? Eu amo também. Mas eu não estava envolvida em promover a cultura, né? Eu só curtia a cultura, né? Eu recebia a cultura. mas isso é legal, porque Hoje, você, enquanto você está curtindo, né, enquanto você é público, você sabe o que o público gostaria ou não. Então, isso também te ajuda, além de toda a sua expertise no marketing, em outras questões, você fez foi o contrário, você trouxe essa expertise para dentro da cultura. E está funcionando, tá? Eu te falar. Que bom, obrigada. O que você está fazendo aqui está funcionando, viu? E aí eu fiquei pensando assim, que reflexões que você faz sobre essa vivência sua, essa mudança, né, completamente, porque a gente estava conversando um tempo atrás, eu e a Fernanda, e a gente pensa assim, quando você muda para um outro país, você começa a sua vida do zero, literalmente, né? Realmente. A gente acha que a gente só está mudando, não, mas você muda e começa do zero. Então, pelo menos para mim, é esse sentimento que Pra mim fica. também. Que reflexão é essa que você faz dessa vivência de viver fora do Brasil? Acho que a reflexão que eu tenho, assim, é muito difícil. Algumas pessoas é mais fácil que outras, por diferentes motivos. Algumas de nós, né, temos que estar preparadas para dar 10.000 passos para trás. Eu dei muitos passos para trás. Pode parecer muito lisonjeador, todas as funções voluntárias que eu tenho, meu cargo non-profit, mas até hoje eu não ganho o que eu ganhava no Brasil, né? Então a gente tem que estar preparado para dar passos para trás. A gente tem que estar preparado para levar muita porta na cara e continuar andando para frente de cabeça erguida, mesmo que tem os dias que a gente crash, sabe? E aprendi que a gente tem que aprender a sonhar novos sonhos às vezes, sabe? A gente tem que continuar sonhando, mas às vezes a gente tem que rever os sonhos e talvez sonhar novo, né? Que legal. sim, muito bacana. E eu e a Clarice, a gente conversou bastante, assim, antes, a gente tinha várias conversas, né, antes de ter essa ideia do podcast, e aí a gente resolveu tornar elas públicas, e a gente percebeu que muitas coisas não são faladas, né, a gente pesquisou bastante sobre imigração, o que tem de material na internet, vídeos, né, canais e tudo mais, e a grande maioria dos canais e do conteúdo que a gente encontrou aborda as diferenças, né, de como que funciona, sei lá, o sistema educacional nos Estados Unidos e no Brasil, como funciona, sei lá, a vida no geral, coisas práticas, né, do dia a dia. Mas tem algumas coisas que acontecem que só estando aqui elas são tão profundas, assim, né, que a gente sente, assim, na alma, sabe. E muitas vezes elas não são faladas, não são reveladas e a gente ficou se perguntando por que que isso acontece, né, por que que às vezes a gente não comenta sobre as nossas vulnerabilidades, né, que acontecem quando a gente está imigrando. Então, aqui é um espaço onde a gente gostaria de contar
aquilo que a gente só fala para os de casa, sabe? Para os mais chegados. Uhum. Se a gente fosse entrar assim nesse assunto, o que que você gostaria de compartilhar? Se você gostaria, né? Ah, da parte assim desafiadora, né? É, eu acho que a dificuldade de fazer amizade fora da comunidade brasileira é muito maior do que eu imaginava. Todo mundo fala que o americano é mais fechado, mas eu não imaginava que as pessoas não tivessem. Não tô generalizando, tem que ter cuidado com o que eu falo, mas eu não Sim, imaginava que fosse tão difícil fazer novas amizades aqui, né? Porque na nossa cultura, brasileiro faz amizade nova todos os dias. A gente vai fazer, a gente uhum, muda de trabalho, a gente faz colega de trabalho, a gente faz amigo. E aí você sai desse trabalho, vai verdade. para outro trabalho, você carrega os amigos do outro trabalho e faz mais os amigos do novo trabalho, né? O É, brasileiro conhece a pessoa num cursinho de inglês, ou sei lá de quê, e vira amigo. E semana que vem tá chamando para um churrasco na sua casa, né? Aqui assim, é muito difícil. E assim, aqui em casa a gente não pratica religião, né? A gente é cristão, mas a gente não pratica. Então a gente não tem uma comunidade religiosa, a gente não vai à igreja. E é assim que muitos americanos mantêm uma vida social fora da família e fora dos laços de amigos que fez na infância e na juventude bem no início, assim, né? Então, no trabalho é mais um relacionamento de coleguismo, né? Não de amizade. Então, isso foi difícil para mim, bem difícil. Até hoje eu não tenho. Tenho vários contatos, colegas, pessoas que eu adoro, mas amigo que me chama para dentro de casa, não tenho, não tenho. Então, sim. isso é uma coisa assim que é até hoje desafiadora. Assim, me acostumei, né? Não é ideal, mas Você assim, É. né? sabe, você sabe que teve um episódio que a Fernanda me entrevista, né? E um outro que eu ia entrevista. E eu falei exatamente isso, que eu sinto falta daquele bater na porta para tomar um cafezinho da tarde, sabe? É muito difícil, realmente. Bom, você passou mais tempo sem isso do que eu estou chegando agora praticamente. Então, isso eu sinto muita falta também, muita É, falta. aqui assim, até para combinar uma coisa com os vizinhos, é difícil. Eu já chamei o vizinho aqui do lado 2 vezes e cancela, ou do outro eu chamei 2 vezes e cancelou na terceira que deu certo. Aí disse, a próxima aqui em casa, mas nunca chamou, entendeu? Então, assim, eu sei que tem gente que mora numa vizinhança que fala, ah, mas na minha vizinhança não é assim. Bom, que ótimo que na sua não é assim. Mas É, na minha, mas, mas na minha mas era. Então, e assim, isso também foi uma coisa depende que eu muito, achei difícil. também É, eu sinto depende a mesma muito. coisa. Ai, Depende um desculpa, pouco claro, pode falar. só rapidinho, depende também muito do qual é a proposta da gente. Porque às vezes você conhece algumas pessoas e realmente não tem aquela ligação para você firmar uma amizade, né? E aí você fala, não, esse não é o estilo, e assim vai, até a gente conseguir É. encontrar as pessoas que têm a ver com a gente, né? Acho que também tem um pouco disso. Mas fala, Fê, te cortei. Não, então, eu também sinto isso. Eu fiz amizades, basicamente com brasileiros e estrangeiros, né? Os estrangeiros que estão aqui, os imigrantes os mexicanos, enfim, qualquer estrangeiro é mais fácil de fazer amizade do que americano. Eu convidei já para um churrasco aqui em casa, os vizinhos americanos. Eles vieram, foram super gentis, mas também ficou por aí, Isso. assim, não teve continuidade, sabe? E eu até comentei com a Clarissa, eu sinto que essas amizades que a gente faz, assim, muito superficiais com os americanos, né? Às vezes eu sinto como se tivesse um vidro entre nós, sabe assim? Porque ela só vai até um ponto, né? Ela não Isso. aprofunda, sabe? E eu fico me perguntando, por que que é desse jeito, assim, né? Por que que a gente não consegue por exemplo, eu faço aula de inglês com uma senhora e ela é voluntária, ela é americana e ela me recebe na casa dela, ela é super gentil. Só que, assim, a gente tá lá para fazer a aula. Quando a gente começa a entrar num papo que não tá tão, assim, vinculado com a aula, ela fica meio desconcertada, assim, ela não sabe muito bem como agir, Uhum. sabe? E eu fico, nossa, é curioso isso, né? É, é de todo o ambiente da criação, ainda não tem uma teoria não, tá, para dizer: "Ah, é por causa disso", né, Acho mas que é é essa cultural. observação. Acho que é cultural, É, acho que é inconsciente
e cultural, né? Não é por mal. Muitas pessoas devem achar que a gente é overwhelming, né? Que isso, já quer me chamar para casa dela? Como assim já está me dando um cartão de visita se eu acabei de conhecer? Né? A gente também pode ser percebido como um pouco needy, né? Carente demais, né? Quem sabe, né? E como é com a família do seu marido, né? Ele sendo americano, como é esse choque cultural? Então, é tão diferente a estrutura familiar brasileira da americana assim, que é surpreendente, né? Eu sou de uma família carioca e no Rio de Janeiro é assim, a gente, claro, tem exceção, mas eu acho que em muitos países, muitos estados do Brasil é semelhante. Você estuda ali, né, na sua escola, vai para uma faculdade perto da casa dos seus pais, continua morando com seus pais até se casar, e quando você casa, você consegue um trabalho perto, né, da casa dos seus pais, e você, quando compra seu apartamento, você compra um apartamento dentro da casa dos seus pais. Então, assim, você fica sempre muito perto da sua família, porque o laço familiar é muito forte. E a gente, estando no Rio, em São Paulo, em grandes capitais, você não tem necessidade de sair dali para procurar uma oportunidade de trabalho, né? Claro que tem estados que a pessoa tem que sair dali para procurar trabalho. Mas a gente nas grandes cidades vive essa realidade no Brasil, que a gente pode ficar ali e ficar perto da família. E aqui nos Estados Unidos, não só é a cultura individualista, mas assim, a estrutura familiar foi feita dessa forma que com 18 anos, a expectativa é que o filho saia de casa, vá para a faculdade, se Deus quiser não volte nunca mais, e já fique independente, entendeu? Não volte nunca mais. Mas a expectativa é muito grande que eles, depois da faculdade, se tornem independentes e não voltem para casa. A expectativa é que eles construam suas vidas. E é muito comum aqui cada um ir para um canto, porque aqui a pessoa vai onde está a melhor oportunidade de trabalho. Ela não vai na oportunidade. Claro, tem exceções, né? Até acho que as famílias católicas tentam ficar mais perto da sua família. Mas é muito comum você, onde está uma boa oportunidade de trabalho, você vai, né? E com a família do meu marido é assim, a família dele não é como a minha. Eu adoro todos os irmãos dele, os cunhados, são todos muito, muito agradáveis, sempre trataram muito bem. Mas, assim, a gente não se vê, a gente pouco se fala, porque cada um tá num canto, sabe? Dois estão em Indiana, o outro tá na Califórnia. Então, assim, antigamente fazia um brunch de Natal, mas a gente tinha que dirigir 10 horas para chegar lá. Quando chegava lá, o brunch começava às 10 horas, acabava meio-dia, a gente tinha 10 horas para chegar lá. Então, assim, até a estrutura... Essas festas com horário para acabar, né? É muito estranho, né? Isso. Então, até a estrutura familiar é diferente. Ele sabe bem com a família dele, eu me dou bem com a família, mas a gente não se vê. Talvez se veja uma vez a cada 2, 3 anos, quando tem algum grande evento familiar. Então, não faz parte da nossa rotina, não faz parte do nosso dia a dia, sabe? A nossa rotina é final de semana almoçar na casa da mãe ou da sogra, né? A rotina brasileira. Sempre tinha um almoço aqui na casa da mamãe, na casa da sogra no final de semana. É verdade. Ô, Jô, eu tô ouvindo você falar e o choro não sai da minha cabeça, o chorinho. Vou falar o choro, fica parecendo que a gente tá chorando. Como que você faz uma conexão entre a sua vivência e essa inspiração no choro? Eu acho que pelo fato de me tocar tanto com a cultura brasileira, eu acho que eu traduzo isso para a esfera cultural como um todo, entendeu? Eu acho talvez dessa forma. Não preciso estar ouvindo chorinho o tempo todo, né? Mas quando eu escuto me leva ao Brasil de uma forma tão grande, que acende essa paixão tão grande pelo nosso país, pela nossa cultura, pela nossa gente. Eu acho que norteia um pouco dessa forma, né? Bacana. Que lindo. Então, chegamos naquele momento onde eu vou fazer aquela pergunta que todo convidado aqui do podcast tem que responder. E para responder tem que pensar bastante, porque não é uma pergunta fácil. Aí fiquei com medo agora. Não, mas você vai tirar de letra. O que a gente quer saber, Jô, de você, é: morar fora do Brasil te tornou menos ou mais brasileira? E por quê? Essa é a grande pergunta. Mais brasileira, com certeza. Porque, assim, aquele ditado, a gente dá valor ao que tem quando perde. É verdade, né? Então, assim, eu passei a valorizar muito mais a nossa cultura, a nossa língua, né? A gente tem na Câmara hoje um projeto para crianças que eu idealizei. Eu não sou uma pessoa que, assim, eu tive uma filha só, porque eu tive uma filha e eu falei assim, meu Deus, isso é muito difícil, ser mãe é muito difícil,
Eu não tenho muito jeito para lidar com criança, não. Eu achei que eu tinha. Então, você vê que eu idealizei um projeto para estimular o português como língua de herança das crianças. E todo verão estou eu lá, cercada de 20 crianças e voluntárias maravilhosas que me ajudam, né? Então, eu acho que é por esse caminho, assim. Eu acho que hoje eu me sinto muito mais brasileira na paixão pela cultura, pela língua, pela música. Eu me sinto mais brasileira até na culinária, que, por exemplo, feijoada, coxinha, nunca liguei para isso. Hoje em dia, assim, meu Deus, que vontade de comer uma feijoada. Aí você vai numa festa, alguém leva coxinha, posso levar para casa? Então, assim, a gente passa a dar muito valor. Engraçado que a gente dá valor até a muvuca, até a bagunça, aquela casualidade, a informalidade. Aqui, assim, é maravilhoso que tudo é tão certinho, arrumadinho, limpinho, tudo funciona. Mas, às vezes, né, eu tenho saudade num pé sujo, aquele boteco, pé sujo, sabe? Comer aquela batatinha calabresa que tá ali naquele jarrinho ali, né? 2, 3 vezes, né? Então, eu acho que eu fiquei... A espontaneidade, Isso, né, o calor também, humano, a espontaneidade. Com certeza eu fiquei mais brasileira. Ai, que bacana. Eu sinto falta do não fazer nada, sabe, assim, você tá em casa? Tô, então posso passar aí, vamos conversar, vamos tomar um café, esse tipo de coisa, jogar papo fora. Aqui as pessoas têm muitas atividades, né? A vida, eu acho que o tempo aqui passa diferente. Eu sinto que eu faço muito mais coisas, é mais corrido, né? Do que lá no Brasil, é difícil de explicar. E esse tempo que a gente fica de boa, sem fazer nada, batendo papo e se sentir à vontade com isso, eu sinto falta disso. Eu já não sou de ficar parada, né? Então, assim, esse ficar em casa sem fazer nada pra mim, assim, não. Então, assim, chega o final de semana, eu quero fazer coisa atrás de coisa, atrás de coisa, atrás de coisa. Mas aí é coisa de personalidade mesmo, né? Então, assim, é diferente. E também acho que carioca não tem tanto essa cultura. Vocês são as duas de Minas, né? Eu sou paulista. Paulista e Minas? Mas eu morei 8 anos em Minas. Tá. Eu acho que o carioca não tem tanto essa cultura do oi, sair fazer uma coisa, eu posso entrar aí pra bater. Não, acho que não é tão... A gente faz muita amizade. E a gente se enrola pra combinar. Mas a gente combina, mas às vezes demora. Mas essa assim, posso ir agora, acho que não é tão carioca assim, mas posso ter errado. Não, você tá certa. Carioca, a gente vai se falando, a gente combina. Né? Eu tenho uma amiga carioca que eu fico brincando com ela. E aí, a gente vai se falando, né? Você tá dizendo que vai me chamar e não me chama. Em Minas é assim, você tá à toa, você liga pro vizinho e fala o que você tá fazendo. Tô à toa, vamos ficar à toa junto? Vamos. Aí senta na mesa, vai tomar café com pão de queijo ou com bolo e jogar buraco. Que era assim que eu e a Fernanda fazia, né, Fê? Que delícia, uma delícia. Eu apaixonei por Minas por conta disso. Em São Paulo também, né? São Paulo é tudo muito corrido, né? Mas lá em Minas tem muito essa prática mesmo. A gente foi vizinha durante um bom tempo e a gente se encontrava, jogava buraco, né? Botava as crianças para brincar. Adoro jogar buraco, ninguém sabe jogar buraco aqui. Verdade, eu gosto de jogar buraco também. Não consigo jogar muitas partidas, mas consigo algumas. Aí, ó, já temos alguém, viu, Fê? Da próxima vez que você vier aqui. Já tem mais uma parceira aí. Ai, gente, gostoso demais ouvir, sabe? Eu fico ouvindo a conversa acho que hoje eu tô mais ouvindo do que falando. E eu fico ouvindo e vai me remetendo a tanta coisa do Brasil, sabe? Só essa conversa já tá me deixando bem mais em casa. Engraçado isso. Mas aí a gente está encaminhando para o fim, Jô. E aí eu fiquei pensando assim, tem alguma coisa, não sei, alguma coisa às vezes a mais que você queira falar, ou uma mensagem, ou uma frase de efeito que você queria compartilhar com os imigrantes ou com aquelas pessoas que estão pensando em imigrar? Acho que a frase, a sugestão, não sei, a dica é estar preparado para se reinventar, estar preparado para os altos e baixos aí da adaptação, né, cultural, vamos dizer assim. Mas assim, eu queria compartilhar, sobretudo, um conselho com os pais, né? Hoje com a Câmara, esse projeto Papinho, eu acho tão importante a gente manter a língua das nossas crianças, sabe? Elas vindo para cá,
do Brasil para cá, elas nascendo aqui. Não interessa se o pai e a mãe são brasileiros, se só a mãe é ou se só o pai é. Eu acho que a gente manter a língua, né, materna das nossas crianças em casa é um dos melhores presentes que a gente pode dar para elas, sabe? E eu sei que os desafios são muitos, principalmente no meu caso, que meu marido é americano, ele não fala uma palavra de português, né? Então, minha filha chegou aqui com 6 anos de idade. Eu sei de criança que chegou com essa idade que perdeu o português, né? Ah, Sim. não, mas ela não vai perder, não. Perde. Então, assim, aqui em casa foi meu marido falando inglês, e até hoje, e a minha filha e eu no português, sabe? E não tem que quebrar mitos, né? Não tem essa de que vai atrasar na escola, que vai atrasar na fala. Pode atrasar temporariamente, mas, gente, ninguém reprova na elementary school, ok? Então não tem menor problema atrasar a alfabetização. Não tem menor problema. Vai dar tudo certo na high school, na middle school, no college. Então a dica que eu dou, mantenha o português de suas crianças, porque quando elas crescem, elas podem dar aquelas semarrentas, quando elas são crianças, de eu não quero falar português, mamãe, né? Mas depois que elas crescem e perderam, elas voltam nos pais. Eu sei de histórias de crianças voltaram nos pais. Poxa, mãe, por que você não insistiu em falar português, né? Então, assim, falem português com seus filhos em casa, né? E que isso tenha consistência, de forma amável, né? Sem imposição, mas mantenham o português de seus filhos, que vai ser um grande presente o bilinguismo para eles. Ai, muito lindo você falar isso, viu, Jo? Eu que já participei de alguns papinhos, eu sei exatamente o que você está falando. E seria o ideal, né? Que as pessoas pudessem participar desse evento, que é muito legal. Assim, eu tô super feliz, eu queria te agradecer imensamente. Eu tô emocionada, de verdade. Você foi a primeira pessoa que eu conheci quando eu cheguei aqui. E foi uma pessoa que abriu inúmeras portas para mim, continua abrindo e continua me dando inspiração. Então, assim, eu não tenho realmente palavras para te agradecer por tudo, por você estar sempre na atividade com a cultura, sabe? Isso é lindo demais, de verdade. Obrigada, viu? Obrigada, eu fiquei com os olhos cheios de lágrimas agora. Eu fiquei literalmente toda arrepiada com o que você falou. E eu me lembro de você, né, falando que queria participar do Brasil Day, como faz para membro da Câmara, e como você iria, como você podia dançar com as pessoas. Eu me lembro assim, como se fosse hoje. E eu me lembro que naquele Brasil Day que você foi, mas olha só a garra, né? Você também teve a garra de abrir, né? De abrir essa porta, né? De ver, opa, Brasil Day, como é que eu participo disso? Como é que eu viro membro dessa Câmara, né? Você teve essa iniciativa, né? E aí você se juntou, foi lá, dançou, eu te apresentei umas pessoas ali, que eu falei assim, vou apresentar a Clarissa ao pessoal da cultura, da dança, da música. E ali você se conectou com Karen, Tiririca, Alessandra. E assim, depois dali eu vi assim, uau, que bacana que foi o Brasil Day para Clarissa. Então, assim, eu fico assim, muito emocionada também dessa fala de serendipity, né? De como tudo se encaixou, efeito borboleta, né? De lá para cá. Maravilhoso, né? Não, e você participando aqui do podcast, você está novamente, né, ajudando, levantando, porque isso tem a ver com a gente, né, com o Brasil. Com apoio ao projeto, né? Eu quero agradecer também, Jordana. Fiquei muito feliz de te conhecer, foi a primeira vez, né, que a gente se conheceu, mas eu já te admiro demais pelo trabalho, pela sua história, pelo trabalho que você tem feito, pela comunidade, pela cultura brasileira. O apoio, né, de estar aqui com a gente no nosso projeto que está começando agora, mas também que tem essa visão de falar mais sobre a nossa cultura, fazer com que os imigrantes brasileiros que estão fora do Brasil, que eles possam cada vez mais sentir orgulho, né, de onde eles vieram, da cultura linda que a gente tem. A gente tem vários problemas, sim, mas a gente tem coisas maravilhosas e quando a gente está fora do Brasil, a gente tem a oportunidade de olhar para isso e valorizar, dar o devido valor, assim como você disse, né? Eu também sinto isso. Então, muito obrigada por fazer esse trabalho, né? E por estar dando uma força, aquela força que é para isso que a gente tem uma comunidade, né? Isso, obrigada a vocês pelo convite, pelo papo, muito sucesso, né, no canal de vocês, no podcast, no Rua de Casa, que venham muitos mais episódios aí.
e podem contar comigo para precisar, né? Vai ser um prazer. Você quer deixar os seus contatos? Você pode falar das redes sociais, canais, projetos. Esse é o espaço aí para você divulgar. Eu acho que cabe divulgar o Instagram da Brasil Minnesota Chamber of Commerce, né? Da Câmara de Comércio Brasil Minnesota. Hoje em dia sou eu que faço as postagens lá, mas independente que tem também hoje em dia tem uma pessoa que está me ajudando também. Eu acho que para quem é brasileiro que estiver vindo para Minnesota e estiver assistindo esse vídeo, ou quem já está aqui, que não siga ainda, a gente tem muito, sobretudo o conteúdo da Câmara no Instagram é muito cultural, né? A gente divulga gratuitamente todas as iniciativas culturais, todos os shows, né? É só o pessoal... Assim, eu gostaria que todos os músicos, dançarinos viessem a mim e falassem, compartilhe. Eles não vão, eu tenho que ficar perseguindo, sabe? Para ver a página de cada um. E a gente compartilha com muito prazer, porque a gente acha que divulgando a nossa cultura, quando a gente, sabe, às vezes a gente tá mal, sentindo falta do Brasil, da família, você vai num show de música brasileira, nossa, aquilo assim, nossa, faz um bem pra alma, né? Então, sigam a Câmara ali, a gente vai ter muita programação cultural, a gente também vai ter informações importantes do consulado, de coisas importantes, né, que o consulado comunica, que a gente compartilha, e aí a mídia da Câmara Social é @BMCC, de Brazil Minnesota Chamber of Commerce, né, @BMCC _ Brasil Minnesota Chamber, tá? Então sigam lá. Ok, a gente põe na descrição do episódio Isso. também. E se alguém for aluno internacional, se for algum brasileiro que está vindo para Minnesota para estudar aqui, eu recomendo que siga as mídias sociais da Global Minnesota, onde eu trabalho como... Eu não sou só gerente de voluntários, eu sou gerente de alunos internacionais também e de estagiários. E aí o Instagram é @Global Minnesota. Global Minnesota, tudo junto. E eu também tenho acesso e mandando mensagem nas duas mídias, eu respondo. Com prazer. Bacana. Bom, então eu queria deixar um recado aqui para nossa audiência, né? Que todos os domingos a gente tem um episódio novo saindo, então fica ligado, faz a inscrição no canal, aperte o sininho para que o YouTube avise, né? Quando a gente tiver um novo episódio acontecendo. E também queria aproveitar e pedir para compartilhar, né, enfim, com os amigos, aquelas pessoas que podem se beneficiar deste conteúdo e também deixar o seu comentário, dando sugestões, dicas. A gente está super curiosa para saber o que vocês estão pensando desses bate-papos. Isso, e nós estamos no Spotify e no YouTube, áudio e vídeo. E também a gente está no Instagram, Facebook, TikTok. Esqueci algum? Não, acho que falou todos. Compartilhar, comentar, que é super importante, né? Entre em contato com a gente, que a gente está esperando. Não é isso? E a novidade, fala da novidade. Verdade, já estava esquecendo. Nós temos uma playlist no Spotify chamada O de Casa Inspirações. Lá você vai encontrar tudo que inspira a nós e os nossos convidados. Ai, que bacana. É isso aí. Todas as músicas, as inspirações, a gente está compartilhando lá nessa playlist. Tem que colocar chorinho agora, hein? Sim, vamos colocar o chorinho com certeza. Passa umas indicações para a gente colocar na playlist. Ok, pode deixar. Gente, obrigada. Até o próximo encontro, então. E... O de Casa fica por aqui. O de Casa. Tchau, pessoal. O de Casa. O de Casa. Boa noite. Tchau. Tchau.